Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um tema um tanto quanto complexo, que é a mediocridade e o tanto que eu odeio ela e mesmo assim me põe em situações em que eu sou medíocre. Tipo assim, eu não tô aqui pra apontar dedo, porque eu não sou melhor que ninguém, mas caso você se identifique com alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, às vezes você pode falar, não, eu estou tranquilo em ser essa pessoa, ou você pode ter a mesma postura que eu tenho de olhar pra vezes que eu fui medíocre e falar assim, cara, eu não quero continuar vivendo nesse padrão, nesse nível, sabe? Eu quero buscar excelência em todas as áreas da minha vida. Vou citar um caso que aconteceu na minha vida, que foi de um trabalho para uma aula de inglês, aqui nos Estados Unidos já, que a gente tinha que apresentar como se fosse um pôster assim, falando sobre alguns artigos científicos vinculados com umas poesias, uns poemas que a gente estava lendo. E a gente reuniu em um grupo de 5 pessoas e foi fazer esse trabalho. Cara, pra vocês terem noção, uma das meninas do grupo me pagou $20 pra fazer a parte dela. Tipo assim, era esse o nível do nosso grupo. Tipo assim, de 5 pessoas, 3 dava pra ver claramente que era IA que fez. Tipo assim, eles pegaram as informações tudo, mas foi IA que fez e teve eu e mais um parceiro que, tipo assim, a gente realmente se dedicou pra fazer. Tanto que eu fiz, na verdade, a outra nem quis fazer, ela só me pagou e eu fiz a parte dela. Não achei ruim, mas tipo assim, né, complicado. Só que ao mesmo tempo, eu também não me dediquei muito ao trabalho, porque tipo assim, cara, eu estando ali naquele ambiente que todo mundo tava tipo assim, fazendo o mínimo, realmente só pra ganhar nota, passar e tudo mais, eu virei cúmplice ali daquela mediocridade, sabe? E chegando no dia da apresentação, a gente tinha que imprimir o pôster e tudo mais. E tipo assim, eu imprimi, só que eu nem olhei o pôster, eu nem li. Cara, quando eu cheguei lá pra apresentar, tipo assim, a formatação tava horrível. Era tipo assim, um pôster e a gente tinha que colocar as informações, os temas, os textos. E a gente ia apresentar esse pôster. Cara, tava, tipo assim, tudo errado a formatação. Tipo assim, erro pequeno, sabe? Bobo, tipo, as coisas não tava bem centralizados, estavam um mais pro lado de cá, um mais pro lado de lá. O tamanho das fontes tava diferente, a fonte tava diferente. Enfim, umas coisas que, tipo assim, se eu tivesse tido um pouquinho a mais de zelo pelo trabalho, eu poderia ter mudado e ter tido um resultado melhor. Só que chegando lá, o nosso grupo viu aquilo, eu pontuei. Só que, tipo assim, cara, o que adiantava pontuar ali agora, sabe? Tipo, eu acho que eu fiz errado nesse ponto também, de, tipo assim, falar, pô, mano, o nosso ficou meio zoado, a gente podia ter feito melhor e tudo mais, só que eu não fiz, sabe? Tipo assim, é muito fácil você chegar ali e começar a apontar o dedo pros outros. Eu também fiz parte desse trabalho que eu não achei muito bom. Só que aí o que o grupo começou a fazer foi olhar o pôster dos outros e começar a apontar erro nos posters dos outros. Então, tipo assim, virou um ambiente ali que as pessoas só estavam... É aquela coisa que tem na Bíblia, né? Tipo assim, pare de querer tirar a sujeira do olho do seu irmão se na frente do seu olho tem um poste, uma trave. Não sei exatamente como é que fala na Bíblia, mas é mais ou menos isso. E ficou nessa. E eu, meio que nessa pegada, junto com meus colegas de grupo, né? Tipo assim, caraca, cara, você tinha que ter se dedicado mais, sendo que eu mesmo não tinha, e eles olhando pro grupo dos outros e fazendo a mesma coisa. Só que chegou a hora de apresentar, a gente treinou lá algumas vezes e fomos apresentar, a professora veio e tal, e a gente apresentou bem. A gente conseguiu manter a postura, conseguiu falar bem, né? Porque, tipo assim, era meio só ler e falar. Então não era um trabalho muito complexo de se fazer. E a gente apresentou bem. E todo mundo começou a aplaudir, sabe? Tipo assim, falar, nossa, que trabalho bom. Nossa, vocês treinaram muito antes de vir pra cá. E tipo assim, eles ficaram 100% felizes, assim, com o que tava acontecendo ali. E achando tipo assim, a melhor coisa do mundo. Aí tipo assim, depois disso, eles vieram pra mim e falaram, viu? A gente não precisava nem ter treinado, a gente não precisava ter se esforçado e deu tudo certo. Eles acharam que o nosso foi muito bom, foi um dos melhores e tudo mais. Só que, tipo assim, na minha mente, cara, eu não me sentia preparado pra estar ali, apesar de ter apresentado bem. Eu não me sentia digno ali daqueles elogios. Porque eu realmente não me esforcei pra recebê-lo, sabe? E às vezes eu acredito que essa falsa percepção de sucesso, falsa percepção de... Tipo assim, essa não correlação entre o seu esforço, entre a sua dedicação com as parabenizações, sabe? Às vezes a gente se esforça o mínimo e vai receber parabéns, às vezes a gente se esforça muito e não vai receber parabéns.
Então eu acho que o que mais importa é você estar bem consigo mesmo. É você saber o valor que tem aquele seu trabalho, aquele seu projeto, aquele seu esforço, sabe? Se você tá dando o seu máximo, se você tá se esforçando, não importa o que os outros vão falar. Não importa a visão que os outros têm diante do que você tem a oferecer. O que importa é como você se vê, como você vê o seu trabalho, como você vê o seu projeto. E porque muitas vezes pode acontecer igual aconteceu comigo. Das pessoas de fora elogiarem muito, mas eu não ter feito quase nada. Ou até mesmo você ter se esforçado muito e os outros apontarem o dedo e falar tipo assim, nossa cara, você pode fazer melhor. Se fazer o seu melhor é o seu basal, é o que você sempre vai fazer, cara, realmente não importa o feedback dos outros. O que importa é realmente você se esforçar, você dedicar, que é muito mais importante você ter esse autovalor, né, essa autovalorização de que você fez o que era necessário. E eu tenho essa crença da minha vida que se você faz o que é certo, se você se dedica, se você se esforça, se você faz o que está ao seu alcance, sem tentar se comparar ao outro, sem tentar ser melhor que o outro, apenas focando em você, apenas ser uma melhor versão de você, de ser melhor hoje do que você foi no dia anterior, de sair um treino melhor do que como você entrou, cara, isso são as pequenas vitórias que no longo prazo vão fazer tudo valer a pena. E eu acredito que o cara lá de cima, Papai do Céu, ele zela pela gente, e quando a gente faz as coisas certas, tudo vai se encaminhar da melhor forma possível. Esse foi um dia que eu ganhei lá 99, 100% da nota, mas eu não saí bem comigo mesmo, sabe? Eu saí de lá sabendo que eu poderia ter me esforçado mais, poderia ter sido mais atencioso com o trabalho, e a partir daquele dia ali eu falei que esse tipo de coisa não vai se repetir. Muito provavelmente vai se repetir, mas eu vou fazer de tudo para evitar isso. Sempre que você vai fazer alguma coisa, realmente esteja ali, realmente esteja focado, realmente se esforce, porque eu acredito que a maneira que você faz as pequenas coisas é a maneira que você vai fazer as grandes coisas, sabe? Tipo, quando chegar o momento que realmente importa, se nas pequenas ações do dia a dia, se você faz tudo certo, se você acorda, arruma sua cama, se você ajuda sua mãe, seu pai, seus avós, enfim, se você faz as pequenas coisas certas, quando chegar o momento de fazer uma coisa que vai mudar a sua vida, você também vai ter a capacidade de chegar lá e fazer a coisa certa. E outro ponto também é parar de ficar culpando os outros, igual eu fiz, de eu não ter me esforçado 100% e chegar lá e ficar achando que era culpa dos meus colegas de equipe. E não era, tipo assim, era, mas também era culpa minha, eu poderia ter feito melhor. Então não adianta nada a gente ficar apontando o dedo pros outros, sendo que a gente ainda tem muito o que melhorar. Mas enfim, se você, que nem eu, quer viver uma vida longe da mediocridade, eu acho que ter essa percepção de buscar fazer tudo com excelência é essencial, e é como a gente deve buscar viver a nossa vida. Enfim, muito obrigado aí por assistir esse vídeo até aqui. Deixa aqui um comentário falando se você concorda, se você discorda, se já aconteceu alguma coisa desse tipo na sua vida. Deixa um like, por favor, aqui, que ajuda muito o canal, ajuda a gerar engajamento, enfim. E por último, não se esquece de se inscrever para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E é isso, muito obrigado aí pelo acesso, te vejo na próxima, fechou? Valeu!